de Lima Garcia, da Escola Municipal Professor Ildefonso Mascarenhas da Silva. Hoje iremos entrevistar Ivana Abdu Martins, uma médica que já tem 62 anos e ainda é muito experiente nesse caso. Pode ajudar todos nós nesse caso da pandemia. Doutora Ivana Abdu Martins, você nasceu e se criou em Juiutaba. Gostaria de saber em quais escolas a senhora estudou quando era pequena. E faz muito tempo, hein? Eu estudei na mesma escola que você. Sério? Eu estudei no Mascarenhas. Eu fui matriculada nessa escola porque havia, no primeiro ano, uma professora muito boa chamada Clorinda Tavares. E era o último ano que ela ia dar aula. Ela era considerada uma excelente professora para alfabetizar. Então, a minha mãe me levou para essa escola com meu irmão e eu fiquei lá 4 anos. Depois eu fui para uma outra escola, era uma escola particular, e de lá eu fui embora para Belo Horizonte. Então, até os 17 anos, eu fiquei um tempo no Mascarenhas e outro tempo no Instituto Marketing. Muito interessante. Como surgiu o seu interesse pela medicina? Então, na verdade, eu nunca me interessei por ser médica. Eu não pensei que eu seria médica. Quando eu saí daqui, eu saí para estudar numa escola de educação em Belo Horizonte. Eu queria ser pedagoga. Eu queria estudar comportamento infantil e os problemas de aprendizagem, porque eu já estava vendo que algumas pessoas estavam com problemas para aprender na escola e eu achava que o problema não estava com elas, estava na forma de ensinar. Então eu decidi que eu ia cuidar de crianças com problemas de aprendizagem. Eu tinha uns 15 anos quando eu decidi isso. Mas quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu vi que a escola de pedagogia não era o que eu queria. Eu resolvi então ser psicóloga. Mas eu descobri que para entrar na escola de psicologia, eu passava por uma quantidade de testes que eu achava muito bobos. Eu falei, eu não quero ser psicóloga. E eu não sabia o que fazer. Então, no dia de fazer a minha inscrição no vestibular, eu pensei assim, bom, já que eu não sei o que eu quero, eu vou fazer a parte mais difícil e vou ver o que vai acontecer. Quem sabe eu não viro psiquiatra e me especializo em problemas infantis. Mas quando eu cheguei na escola, eu vi que o grupo de psiquiatras era muito esquisito. Eu falei, eu não vou ser psiquiatra. Então eu resolvi fazer clínica médica e cuidar das pessoas do jeito que elas aparecessem para mim. E daí, muitos anos depois, estudando alergia, eu comecei a compreender melhor quais eram os problemas de aprendizagem que as crianças tinham. Então hoje eu lido com esse assunto, que é um assunto do meu coração, que é as relações das crianças com os códigos, com as letras, com a escuta, para ver como que a gente pode deixar as crianças mais livres para elas aprenderem. Isso é muito curioso. Então significa que você tentou ser pedagoga, depois tentou ser Psicóloga. Psicóloga, depois tentou ser psiquiatra e depois virou médica. Muito curioso. A senhora morou tanto tempo fora e retornou a Ituiutaba. Explica por quê. Então, eu escolhi fazer uma especialidade que é chamada medicina interna. E isso exigia um tempo de formação. Mas a partir daí, eu podia trabalhar em qualquer lugar. E eu tive muito interesse em trabalhar com doenças infecciosas, doenças tropicais, a gente chamava na época. Então eu fiquei um tempo na Bahia, fazendo doenças tropicais, um tempo na Fundação Oswaldo Cruz, trabalhando com doenças de Chagas. E eu comecei a me interessar por outras práticas de cuidado mais ampliadas, como acupuntura, como plantas medicinais. Depois passei um tempo fora do Brasil, voltei para cá. E o meu pai foi envelhecendo com uma doença neurológica grave e eu decidi que era meu lugar, o meu tempo de cuidar dele. Então eu voltei para Ituiutaba porque eu queria participar dos cuidados com meu pai. E isso durou aproximadamente 25 anos. Eu cuidei dele nos últimos 25 anos da vida dele. Então valeu. Muito emocionante. Quarto, a senhora já fez ou faz algum tipo de trabalho voluntário?
Eu acompanhei a história da minha mãe, que é uma pessoa leiga, ela é uma pessoa formada em contabilidade, e eu a vi trabalhando como voluntária de vários grupos de maneira silenciosa, sabe? Então, de certa forma, minha mãe foi um modelo para mim em termos de cuidar dos outros sem necessariamente receber dinheiro por isso. Fazendo medicina, isso é muito fácil, porque a gente pode fazer isso, por exemplo, trabalhar no consultório e não cobrar a consulta. Isso é uma forma de voluntário. Só que eu não creio nisso de uma forma desorganizada. Então, durante um tempo, eu organizei um trabalho que é feito de várias formas, tanto na área de educação quanto na área de saúde. Pode ser ofertando espaços novos de educação. Um exemplo que eu te daria, que eu gosto muito, é a prática de ensinar a preparar comida em creches, em entidades que cuidam de idosos, em igrejas, mostrando para as pessoas como que elas podem fazer uma comida muito boa sem usar nenhuma gota de óleo. Esse é o trabalho voluntário que mais se me provoca. Por exemplo, fazer o trabalho de movimento, usando a ideia de que pelo movimento do corpo a gente melhora a saúde, fazendo isso em áreas abertas. A gente fez isso muitos anos aqui. Então, como instrutora de Lian Kun, que é uma prática chinesa na rua, a gente fez isso durante muitos anos aqui, sabe? Então, eu acredito claramente no trabalho voluntário e ele deveria estar ligado a um projeto mais organizado, para ele ter objetivo, entende? O trabalho voluntário, ele precisa estar casado com a organização, ou é um movimento religioso, ou uma entidade civil que mais está organizando o voluntariado, para não ficar bagunçado, para ter ação. Então eu tenho que trabalhar no voluntariado de maneira muito clara, ou seja, o que eu quero, qual o objetivo, qual é a população que eu quero ajudar, como isso vai ser feito, com que recurso humano, com qual recurso material, qual é a situação de agora, para a gente ver, depois de um tempo, se a gente chegou naquele resultado. Porque se eu quiser, por exemplo, trabalhar com uma população que está muito acima do peso, depois de um tempo eu tenho que saber se a minha intervenção voluntária que eu fiz, ela teve uma ação. Se depois de 6 meses ninguém perdeu nem meio quilo, alguma coisa eu estou fazendo errado. Então o trabalho voluntário, ele não precisa ser bagunçado, ele pode ser ordeiro, para ele ter objetivo e a gente poder calcular qual é a resposta que o trabalho da gente tem. Então quer dizer que você pegou esse trabalho voluntário, essa prática desse trabalho voluntário da sua mãe? Vamos dizer, a orientação moral, sabe? A ideia ética e moral vem dos meus pais. Agora, a forma de trabalhar é diferente da dela, porque hoje eu uso o recurso técnico da minha formação médica e do meu interesse em educação para combinar o padrão de ética, de cuidado que a minha mãe me ensinou, sem querer, só observando o comportamento dela, com o que eu sei em termos de conhecimento que eu adquiri ao longo desses 40 anos. Então quer dizer que o trabalho da família envolveu em você ser médica no final de tudo? Eu chamo isso, você percebeu isso muito claro, essa questão do cuidado. Porque aí o cuidado, ele não exige que você seja um profissional da saúde. Você pode ser um trabalhador da saúde sem nem perceber. Entende? Quando você vai cuidar das pessoas, você cuida de uma forma integral sem nem estar passado por nenhuma formação. Entendi, trabalho familiar. Qual a importância do trabalho voluntário para a sociedade? Então, é bem conhecida essa ideia de que o trabalho voluntário no Brasil é muito pequeno. Ele é pequeno, desorganizado e é difícil convencer as pessoas a fazerem doação. A gente poderia dividir o trabalho voluntário em 3 Bs. B de braço, eu vou lá e dou curso culinária. Eu não cobro nada, eu faço o trabalho braçal, B de braço, tá? Eu posso fazer o B de boca. Eu conto para outras pessoas o que o outro está fazendo para divulgar uma ideia, não é? E posso ser o B de bolso, que eu não vou lá botar a mão na massa, mas eu posso, por exemplo, pagar toda a infraestrutura e alimentação do curso que alguém vai dar.
Então, o trabalho voluntário, ele pode ser ou braçal, você vai lá e faz, ou de boca, que você divulga, ou você financia. Isso é importante em várias esferas. Então, a gente precisa dar um jeito de ligar a sociedade civil, que não é o setor público, né, para ajudar o setor público a criar soluções. Eu, de fato, não acredito que todas as coisas tenham que vir do poder público. Do mesmo jeito que eu não acredito que a gente tem que botar a iniciativa privada em todas as coisas. Eu penso que a saúde precisa estar ligada com o setor público, a educação tem que estar ligada ao setor público, só que com a ajuda da sociedade civil. A sociedade civil são essas pessoas que não pertencem ao governo, não é? Não pertencem à igreja necessariamente, mas elas são disponíveis para colaborar. Nós estamos enfrentando uma pandemia mundial, essa crise do coronavírus. Não só o coronavírus, como a fome. E todo o planeta já sentiu o impacto dessa pandemia. Que recado você deixaria para os estudantes? Que os estudantes estão absolutamente descuidados, não é? Nós estamos numa situação muito crítica porque as medidas de intervenção para reduzir morte e hospitalização não estão sendo feitas. Essa gestão pública melhorou muito. Nós hoje temos como fazer um diagnóstico, identificar quem está doente, identificar quem está transmitindo. É verdade. Nós temos uma melhora importante no acolhimento das pessoas em emergência. Nós temos uma melhora do trabalho do Programa de Saúde da Família. Mas a gente devia estar fazendo uma coisa espetacular, que é aproveitar a ciência e ver o que a ciência está nos dizendo sobre a gravidade da infecção no indivíduo. Eu preciso medir a saturação de oxigênio para saber que horas que essa pessoa precisa ir no hospital. Isso não está sendo feito de rotina. Então, isso é uma falha enorme da assistência à saúde numa pessoa que se contaminou com Covid. O outro assunto é que a gente precisa expandir as campanhas das associações comerciais, das igrejas, das entidades de todos os níveis, para que o uso da máscara seja boa para impedir a transmissão. Isso a gente não está vendo acontecer. Não existem campanhas para deixar claro que as máscaras têm que ser ou como a minha ou como a sua. Porque a sua é de tecido, mas ela é dupla, ela está bem fechadinha no nariz, não permite que o vírus entre nem saia. Ou como a minha, que está bem fechada aqui. Então, a gente precisa agora, nesse momento, expandir o uso de máscaras de boa qualidade. Nós precisamos entender que dá para ser amigo de alguém sem ter que sentar num bar, 8 pessoas, 10 pessoas, todo mundo sem máscara cruciando. Então, o nosso caminho, ele ainda não está compreendido. Nós estamos diante de uma realidade muito triste, que é a cepa Delta já está no Brasil. No Rio de Janeiro já compreende quase 70% dos casos de corona, o que significa que o que está acontecendo em Londres ou na Inglaterra vai acontecer no Brasil, já está começando. Então, você já entendeu, por causa da gravidade que você conhece, que eu já vi que você conhece muita coisa sobre isso, né? Que nós temos aí uma cepa que tem uma capacidade de transmissão maior e uma capacidade de fazer doentes maior. Então, não é para ser alarmista, não estou fazendo com você aqui terrorismo, não é? Mas a gente tem, levando assim, nós apoiamos a ciência. E os dados matemáticos apontam para uma situação delicada, porque nós temos uma quantidade de gente vacinada 2 vezes muito baixa. Nós temos hoje 28% apenas da população brasileira vacinada de 2 doses. As outras pessoas têm vacina de 1 dose só. Então, a gente precisa saber se a escola está exigindo que todo professor que vai dar aula tem que estar vacinado. Todos os funcionários da escola têm que estar vacinados. Todas as pessoas que trabalham em academia têm que estar vacinadas. Todas as pessoas que estão na frente de um cliente têm que estar vacinadas. Eu não posso admitir que um médico vai atender uma emergência e não está vacinado. Porque a proteção do outro depende da atitude que eu tomo. É isso. Eu acho que nós estamos
com necessidade de ajustar caminhos. Nós vamos fazer 120 anos de cidade agora, né? E nós teremos como fazer uma atitude melhor em relação à consequência que o corona está deixando. Me preocupa muito, sabe o quê? Que as crianças estejam órfãs do pai que morreu, a mãe morreu, ou não morreu o pai e a mãe, mas morreu a avó que tomava conta da criança. Às vezes a mãe vai para trabalhar e quem toma conta é a avó. E a avó, que já pode ter 60 anos, 70 anos, tem mais risco de adoecer e de morrer do que uma mulher jovem de 40. Então nós temos aquilo que eu chamo de órfãos das avós. Qual é o problema? Quem é que está medindo a quantidade de órfãos? Nós sabemos a quantidade de mortos, estamos aí por volta de 580 mil pessoas. Mas cadê os órfãos? Quantos eles são? Que idade eles têm? Quem está sustentando essas crianças? De onde está vindo recurso para sustentar essas crianças? Que além de estar no luto, estão sem recurso e estão sem familiar. Então nós temos um caminho longo pela frente e eu tenho certeza que nós temos solução. Muito perigoso, né? Concordo plenamente. Então falando que a Coronavac não está tendo imunidade, por isso estou dando já a terceira dose. Não, essa informação não está correta. A Coronavac, ela é uma vacina que salvou milhares de vidas. Agora, desde o início a gente sabia que, como a vacina de vírus atenuado, ela precisa de um corpo mais jovem, porque depois dos 50 anos, 60 anos, a minha capacidade de reagir à vacina é menor do que se eu tivesse mais jovem. Então, era esperado, como outras vacinas por vírus atenuado, que a resposta imunológica das pessoas mais velhas não fosse espetacular. Então, não tem nada novo. Você, um menino bem cuidado, tem certeza que vacinou de coqueluche, vacinou de tétano, vacinou de difteria. E essas vacinas foram aplicadas 3 vezes, com uma diferença de 2 meses cada uma. Então, isso tem importância. Nós temos vacinas diferentes para situações diferentes. Então, a vacina da Coronavac, ela foi a primeira que teve no Brasil, vacinou os mais velhos e a equipe de saúde, não é? E agora a gente precisa reconsiderar e fazer a terceira dose. Não tem drama nisso, entende? Não tem nada de fracasso. Não é porque a vacina é ruim. Ela fez o que ela tinha que fazer para aquela comunidade naquele tempo. Agora a ciência tem que parar e ver. Estamos diante de uma realidade diferente? Precisamos aumentar a imunidade? Sim. Vamos fazer o quê? Uma terceira dose. Não tem nada de esquisito. Então, confia que aquilo que tinha que ser feito foi feito. Poderia ser diferente? Sim. Se o governo federal tivesse, no plano de imunizações, decidido em setembro que nós teríamos vacina em dezembro, que nós teríamos Pfizer em dezembro. Mas nós tínhamos, naquele momento, em fevereiro, a vacina que o Butantan produziu. Essa é a vacina que nos tirou de uma tragédia maior do que essa que nós estamos vivendo. Então, ainda bem que teve Coronavac. Concordo plenamente. E para encerrar a nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para o povo de Ituiutaba nessa comemoração de 120 anos dessa cidade tão querida. Eu gostaria de dizer para os meus conterrâneos, né, que prestem atenção na vida que nós temos à nossa volta, para que a gente não queime as matas, para que a gente não jogue lixo na rua, para que a gente não use plástico como se ele fosse integrar de novo na natureza. Essa cidade é rodeada de uma vegetação bonita. Nós temos um córrego Pirapitinga que margeia a cidade, nós temos o rio Tijuca aqui atrás. E nós estamos fazendo mau uso da água que nós temos. A gente precisa caminhar para celebrar 120 anos de uma maneira mais inteligente, preservando a água que nós temos, reduzindo dramaticamente o uso do aterro e envolvendo as pessoas para um consumo sadio, em que seja melhor para o meu corpo, melhor para as pessoas que estão juntas, mas fundamentalmente
A gente precisa honrar a criação que Deus fez. Não adianta a gente ficar rezando, indo para a missa, indo para culto, fazendo procissão e não honrar a natureza e o planeta que Deus deu para a gente. Eu não posso fazer de conta que o rio vai voltar a ser limpo só porque a água passou. Então a gente tem que ter uma coisa, meu amigo, que chama coerência. Se eu acredito no poder da renovação e da criação, eu preciso participar dessa obra de Deus de uma maneira responsável. Então, meu muito obrigado pela sua atenção aqui para essa entrevista. Muito obrigado por ter dedicado seu tempo, por ter gastado seu tempo aqui nessa entrevista. E a gente fica por aqui. Tchau! Obrigada a você. Tchau.